成为一个基督耶稣的门徒。para ser discípulo de Jesus Cristo. 我们先读一点圣经。Vamos primeiro fazer uma leitura bíblica. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até 7. Segundo Timóteo 2, 1 a 7. 那你读个。 Vamos fazer então leitura, né? Tu, pois, meu filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que... Acho que está igual, né? Não? Tá, eu vou ler aqui essa versão. E o que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 今天早上我是一个长辈的立场跟你们后一辈的人讲话。 Nessa manhã eu vou falar na posição de uma pessoa idosa para vocês que são mais jovens. 当做一个这个教会的创办人之一，对你们现在在华侨基督教会的年轻人，我曾有很大的盼望。 Eu, como um dos fundadores desta igreja, agora diante de vocês, jovens desta igreja, eu tenho uma esperança muito grande. 这个教会已经有47年之久。 Esta igreja de Deus já tem 47 anos de existência. 我是其中一个这个创办人之一。 Então, eu fui um dos fundadores desta igreja. 也因为这个原因，我的头发比较白。 É por causa disso que meus cabelos já estão brancos. 那也因为这个原因，今天站在台上对你们后一辈的人，我有一个很好的盼望。 E também por essa razão que hoje, diante de vocês, os mais jovens, os que vieram depois de mim, eu tenho uma esperança muito grande. 在我在牧养这个教会的时间， E no tempo em que eu pastoreava esta igreja, 我总是希望后一辈的人能够慢慢的起来担负这个教会的责任 eu。sempre desejei que levantassem as pessoas mais jovens para que assumissem as responsabilidades da igreja. 其实我今天不在这个地方，但是我也盼望这个教会能够继续下去。 Mesmo que hoje eu não estou servindo nessa igreja, o meu desejo é o mesmo, que a igreja pudesse continuar com vocês. 所以这个教会今天在这个圣保罗能不能够发展，能不能够更大，看你们各位。 Por isso que essa igreja, se ela pode crescer e desenvolver aqui nessa cidade de São Paulo, isso vai depender de vocês. 那么这个将来，这个教会的将来，全部在你们各位的肩头上面。 E o futuro dessa igreja também está sobre o ombro de vocês. 我想这个是一个事实， Isso é um fato. 当然也是我们长辈对你们年轻人的盼望。 Também é uma esperança de nós, pessoas mais idosas, em relação a vocês. 我们中国人从中国到这里来，是一个移民。 Nós, chineses, quando viemos ao Brasil da China, nós somos imigrantes. 你们各位是在这里nascido，在这里念书，在这里成长。 Vocês nasceram aqui, estudaram aqui, cresceram aqui no Brasil. 你们在这个教会里头参加这个教会的聚会，也参加教会的侍奉。 Vocês frequentam esta igreja e também vocês servem nessa igreja. 所以将来这个教会如何，看你们今天在上帝的面前，在教会中是什么的一个人。 Por isso que como será essa igreja no futuro depende de como vocês são, que tipo de pessoas vocês são hoje aqui na igreja. 像你们各位今天在这个教会成长，一个懒惰的人，一个马西亚的人，生恶手的一个人，没有骨头的人，
我想这个教会迟早会砰倒下去。 Para o crescimento da igreja, se formos pessoas preguiçosas, moles, né, que não andam para frente, dia a igreja pode 对 cair. 不起，假如各位长大成为一个soldado， Se não crescemos e se nos tornamos como soldados, 那么这个教会就会像一个军队一样的有纪律。 essa igreja, na verdade, é como um exército que luta. 假如各位是一个 disciple， 那么将来这个教会是很有希望。 E se nós formos realmente verdadeiros discípulos, então a igreja terá um futuro muito brilhante. 所以今天早上我借着圣经在提摩太后书第2章，保罗对提摩太的盼望，也是我长辈对你们各位年轻人的盼望。 Então, através desse trecho da Bíblia, como diz aqui, né, o desejo que o apóstolo Paulo tem pelo Timóteo, também é o meu desejo para com vocês jovens. 你们晓得提摩太是个年轻的人，保罗是个年长的人。 Vocês sabem que Timóteo era um jovem e Paulo já era uma pessoa velha. 保罗把他带在身旁，把他当作自己的儿子看待。 E o Paulo levou a Timóteo como se fosse o seu filho. 今天我看你们各位也是这样的，看你们各位都是儿子跟孙子。 Hoje vocês também são considerados nossos filhos ou netos nossos. 保罗对于提摩太的盼望，也是我们对你今天年轻人的盼望。 Por isso que o desejo que o Paulo tinha para com Timóteo também é o nosso desejo, pessoas mais velhas, para com vocês mais 成 jovens. 为一个社会有用的人，成为一个教会有用的人，必须要有怎么样？要有学问，要有德性，要有自己有操练。 Para ser uma pessoa útil na sociedade e uma pessoa útil na igreja, nós temos que ter realmente caráter e nós temos que exercitar. 我刚刚提起来，我们在巴西7年， Temos que ter estudo, conhecimento. 7年以后我回到美国， Eu fiquei aqui 7 anos no Brasil, depois eu fui para Estados 我在 Unidos. 美国一个州立大学成为微生物学的教授。 E eu me tornei um professor, né, numa universidade de Estados 那么 Unidos 我教 na 了 área de 30年的时候才退休。 microbiologia. Ensinei 30 anos, depois eu me aposentei. 当我在教书的时间，我对学生们也是一样的鼓励他们。 Durante o tempo que eu fui professor, eu exortei meus alunos da mesma forma. 对你们各位今天的教会，我也是一样的鼓励你们。 E da mesma forma, eu estou exortando a vocês jovens da igreja. 作为一个教会或者作为一个社会上有用的人呢，第一要有学问， Então, para ser pessoa útil na sociedade e na igreja, primeiro tem que ter conhecimento. 所以我劝你们各位进中学、进大学、进研究院念书。 Por isso que vocês estudam no ensino fundamental, médio, ensino médio e universidade. 没有学问，在这个21世纪里头，要成为有个有用的人，不可能。 Sem conhecimento acadêmico, é difícil tornar-se uma pessoa útil hoje em dia, no século XXI, na sociedade. 在教会里头也是一样的， Na igreja é a mesma coisa. 我们要有圣经的知识。 Nós precisamos ter conhecimento da Bíblia. 要是我们不知道这个圣经，我们不可能在这个教会里所侍奉。 E se não conhecemos a Bíblia, nós não podemos estar servindo na igreja. 但是我们要有德性， Também nós devemos ter caráter. 所以我们生活上必须要有 discipline。 É que na nossa vida diária nós precisamos ter disciplina. 我们不能早上起不来， Nós não podemos, por exemplo, não conseguir 起来以 levantar de 后，我 manhã. 们的床铺我们砰一丢就走了。 Também não podemos, assim, levantar e rapidamente sair de casa. 我们吃饭以后，那个 plato 放到桌上不管。 E depois do 收拾不管 almoço, uma refeição, jantar, largar os pratos na mesa e assim vai embora. 我们来教堂迟到， E também atrasamos para chegar na igreja. 来这里坐着听， Aqui, ficar só sentado ouvindo 我们不做任何的事情， e não fazemos nada. 这是没有 discipline。 Isso quer dizer que não tem disciplina. 没有 discipline 的人，将来在社会没用途，在教会也没用。 Uma pessoa que não tem disciplina não vai ser útil nem na sociedade nem na igreja. 所以我们做人一定要有德性，要有 character。 Por isso que nós precisamos ter disciplina e caráter. 我先讲3个例子。
Vamos dar 3 exemplos. 那么放这个 mais 不。头一个例子讲到 Albert Einstein。Primeiro exemplo, falamos de Albert Einstein. 我不知道你们知不知道，爱因斯坦是我们科学家认为这20世纪最伟大的科学家。Albert Einstein é o maior cientista, né, do século XX. 他死了以后， Depois que ele morreu, 很多科学家就研究这个 Albert Einstein 这个人的头脑是不是跟我们的头脑不同？ muitos cientistas tentaram estudar o cérebro do Albert Einstein para ver se tem alguma diferença em relação ao nosso. 因为他成为一个伟大的科学家，一定在这个方面跟别的人不同。 Porque se ele foi um grande cientista, então talvez o cérebro dele seja diferente do nosso. 所以很多的 anatomist 跟那个 medicals 跟那个 scientists 来把他的头脑把它解剖。 Por isso que muitos, por exemplo, médicos, anatomistas e cientistas fizeram estudo sobre o cérebro do Albert Einstein. 看他的头脑跟我们的头脑是不同。 Para ver se o cérebro dele é diferente do nosso. 因为他是个很伟大的科学家，那么的发现。 Se ele foi um grande cientista e fez tantas descobertas, e qual foi o resultado? 发现爱因斯坦他的头脑就结构来讲，跟我们没有什么差别。 Então, o resultado desses estudos, eles descobriram que o cérebro, a estrutura cerebral do Albert Einstein não há nada diferente do nosso. Então, qual foi a diferença? 差别在什么地方呢？ Onde foi a diferença? 差别就是在于他的学问， A diferença é 他的德性， o conhecimento dele, 个人的 tudo 德性 dele, o caráter dele, caráter pessoal. 所以我让你们各位年轻人知道，你也可以成为爱因斯坦。 Por isso que eu falo que vocês também devem ser como Albert Einstein. 但是你要怎么样？要念书才可以啊！ Mas você precisa primeiro estudar. 你要有 discipline 才行啊！ Você precisa ter disciplina. 所以第一点，我让你们各位知道，你我都是平凡的人，但是都可以成为伟大的人。 Por isso que a primeira coisa que nós devemos saber é que você e eu somos pessoas normais, mas nós podemos nos tornar como pessoas assim, grandes pessoas. 那第二个例子， Segundo exemplo,